Olá a todos. Nós vamos dar início agora a mais um debate online. Esses debates têm sido promovidos, na verdade, pela Comissão Nacional de Psicologia na Educação, dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia. Esse ano já foram realizados vários debates, e esse debate de agora tem o seguinte tema: diversidade e relações étnico-raciais na escola. E para participar do debate, nós temos aqui a alegria de ter alguns convidados que eu vou apresentar a vocês. Aqui do meu lado direito, Walter da Mata. O Walter é graduado em Psicologia, formação de psicólogo, pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Psicologia Social pela mesma universidade, dedica-se aos estudos sobre psicologia social, psicologia e relações raciais e psicologia e políticas públicas. É membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, gestão 2014-2016, presidente do Conselho de Psicologia da Bahia, terceira região, gestão 2010-2013, e vice-presidente do Conselho Regional também de Psicologia da Bahia, terceira região, gestão 2007-2010. Coordenador do Grupo de Estudos de Psicologia e Relações Raciais da Unime, em Lauro de Freitas, desde 2002.12. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho Simone Gibran Nogueira. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Programas de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com Bolsa CAPES de doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Atualmente está no pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é pesquisadora do Coletivo de Salvaguarda da Capoeira de Campinas, trabalhou como professora titular da Faculdade Anhanguera de Jundiaí e formadora de professores da rede para a Lei 10.639, contratada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: educação das relações étnico-raciais, pertencimento étnico-racial, capoeira Angola, psicologia africana e cultura afro-brasileira. E agora a nossa terceira palestrante hoje, participante da mesa, é a Adina Fabiola Guimarães Teixeira Fontinelli, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, formação em Psicologia Clínica e Histórico-Cultural pelo Instituto Criative, formação em Psicodrama pelo Instituto Cosmos, aperfeiçoamento em Saúde Mental, instrumentos de avaliação psicológica, trabalhou na área de Psicologia Social com ênfase em programas e políticas de desenvolvimento comunitário e Psicologia Escolar em instituições vinculadas ao Fundo Cristão para Crianças. Atualmente trabalha em consultório, realiza psicoterapia de crianças, adolescentes, adultos e avaliação, e é docente no curso de Psicologia da Faculdade Maurício de Nassau, em cursos livres de capacitação profissional de psicólogos e educadores. Em nome da Comissão Nacional de Psicologia na Educação do Conselho Federal, eu agradeço a participação de vocês desde já, e eu queria avisar a todos os internautas que estão nos seguindo que vocês podem, e nós gostaríamos muito que vocês participassem com perguntas que podem ser enviadas para o e-mail eventos@cfp.org.br e também através das redes sociais. Nós vamos funcionar da seguinte forma: eu vou passar a palavra primeiro para a Simone, em seguida para o Walter e, na sequência, para a Adina. E, após as 3 intervenções, nós vamos abrir, então, para que essas pessoas possam responder aos questionamentos de vocês. Mas, desde o início, já do fim da primeira palestra, da Simone, vocês já podem
começar a enviar as questões de vocês, que nós vamos tomar todo o cuidado para estar respondendo. Então, de imediato, eu passo, então, a palavra para a Simone. Olá, todas e todos que estão participando com a gente desse debate online. Agradeço o convite da Comissão de Educação aqui do CFP para trabalhar esse tema que é muito caro, assim, né, para educação, principalmente no começo do século XXI para cá, né? Trabalhar a diversidade e a educação das relações étnico-raciais passa por um ponto importante, entender que a gente teve, sim, relações étnico-raciais coloniais e como elas foram construídas e aconteceram e continuam acontecendo, né, ocorrendo na nossa sociedade, para, assim, a gente tomar pé dessa situação e poder repensar essas relações e escolher também quais são as próximas, né? Como a gente quer manter as relações do jeito que estão ou nós queremos modificar, né? Se a gente tem um entendimento histórico sobre elas, a gente pode compreender que elas foram construídas, elas não se dão por acaso e nem sem uma intencionalidade específica, né? Esse debate é bastante importante, principalmente no âmbito das políticas de ações afirmativas, que são inauguradas pela Lei 10.639, em 2003. Outro marco legal importante é a Lei 11.645, e essas duas orientam, né, para a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todas as escolas do país, né? E também, mais recentemente, em 2012, a lei de cotas, que reserva vagas, né, para cotistas de escola pública e cotas raciais para negros e indígenas, né? Então, dentro desse contexto das políticas de ações afirmativas que a gente faz esse debate, introduzir essas temáticas dentro do sistema formal de ensino é necessariamente promover novos processos educativos, né, e processos educativos diferentes e inovadores, exige aí então uma perspectiva de criar mesmo, né, um processo criativo, inovador, que tem que ser acompanhado e avaliado os resultados, né? No caso, a gente busca desenvolver esse trabalho para a promoção de relações mais democráticas, justas e igualitárias entre os diferentes grupos sociais da sociedade. E, então, portanto, necessariamente, quando a gente aborda relações étnico-raciais, a gente abre, sim, a possibilidade de transformação da sociedade. O ponto de partida, então, é a história e a cultura desses povos que foram silenciados, excluídos e marginalizados em todas as instituições sociais, mas nesse caso específico da educação, né? Então, partimos da constatação de que grupos étnico-raciais diferentes que compõem a nossa sociedade brasileira, eles não convivem em pé de igualdade. E essa desigualdade, parte dessa desigualdade, ela é promovida por uma ideia ou conceito que vem sendo trabalhado, que chama ideologia da supremacia racial branca. O que é isso? É uma ideologia que foi construída principalmente a partir do século XIX, no período do iluminismo europeu, né, que coloca brancos, né, os que são considerados brancos, né, no topo de uma hierarquia desumana,
no seguinte sentido de que os únicos humanos possíveis são os brancos. Os amarelos, vermelhos e negros são menos humanos ou nem humanos nesse processo histórico, né? São tratados e considerados dessa maneira. Então, é um processo de desumanização mesmo, produção de relações sociais desumanas. Essa hierarquia, ela foi associada, segundo os pensadores do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, né? Eles vêm produzindo e Aníbal Quijano mostra, né, que essa hierarquia racial que classificou a população mundial, né, ela foi associada a diversos modos de organização social do trabalho. E a articulação da organização social do trabalho a cada tipo de organização social do trabalho a determinados grupos, então, brancos, como aqueles que são os gestores, os comerciantes, né, os cargos administrativos e comerciantes, amarelos, podendo estabelecer relações de parceria no modo de produção, vermelhos como servidão, relacionados mais à servidão, e negros com a escravidão. Esse sistema, essa articulação, ela possibilitou a fundação de um sistema de poder político e econômico mundial, que é o capitalismo, né? Então, a teoria deles desenvolve nesse sentido, que eles chamam de colonialidade do poder, que depois, mais para frente na apresentação, eu vou falar um pouquinho, desemboca numa colonialidade do saber. Então, é importante ressaltar assim, que essa é uma perspectiva acadêmica, política, cultural, que é construída desde o sul global, no caso aqui da América Latina, né? Então, com uma preocupação de olhar para os nossos problemas sociais e também para as nossas próprias fortalezas para superar esses problemas, né? E isso, temos um autor na psicologia da libertação, Martim Baró, que pode apoiar bastante a gente nesse processo. Então, entrando na apresentação, no corpo da apresentação em si, né? Que educação das relações étnico-raciais nós tivemos, baseada nessa ideologia da supremacia racial branca? No período colonial, então, o período colonial começa em 1450, 1500, né, o colonialismo europeu pelo mundo, eles viajaram e conheceram diferentes povos, né, diferentes realidades, diferentes povos. O colonialismo europeu, todo mundo sabe, foi desenvolvido com um objetivo econômico, né, de enriquecimento dos colonizadores. E, nesse processo, eles não só exploraram e dominaram recursos naturais, como também fizeram o mesmo com recursos humanos nesses diferentes locais que eles se instalaram, né, os colonizadores. E, para dominar, precisa conhecer. Então, quando esse fluxo, né, dos colonizadores às colônias, esse fluxo que vai e volta, levavam não só os recursos naturais, mas também os recursos humanos. Então, hoje tem bastante referência que fala dos zoológicos humanos. Os zoológicos humanos da Europa eram muito famosos por volta de 1700, 1800, principalmente, 1800, 1900, até o século XX, 930, até aí tinha zoológicos humanos na Europa. Esses zoológicos tinham duas funções. Uma função de exibição desses povos exóticos, considerados selvagens e primitivos. Então, e
além dessas exibições para a alta elite, né, eram também centros de pesquisa. Então, se pensarmos no iluminismo, na época no século XIX, o grande avanço que teve nas pesquisas de anatomia e de inteligência, boa parte dessas pesquisas foram realizadas nesses zoológicos humanos, com essas espécimes consideradas selvagens e primitivas. E a gente sabe, dentro da área da psicologia, que na história da psicologia, ela começa a se desdobrar enquanto ciência a partir das pesquisas de inteligência. E, então, essas duas histórias, elas estão, sim, entrecruzadas, e as bases fundacionais da psicologia enquanto ciência são marcadas, sim, por esse processo de produção de conhecimento das teorias e produção e geração das teorias racistas, né? Existe uma série de bibliografias sobre isso, um bom artigo que pode-se ter uma ideia sobre essa produção de conhecimento, chama Mulheres, Negros e Outros Monstros, ensaios sobre corpos não civilizados, né? Pode encontrar essa história lá. Esses zoológicos humanos, eles duraram, então, principalmente de 1800 a 1930, então tem alguns cartazes que podem ser encontrados, inclusive, de uma pesquisa Google online, cartazes de 1928, 1880, e você vê esses cartazes, eles estão escritos em francês, alemão, inglês, espanhol. E quem for pesquisar sobre os zoológicos humanos vai encontrar em todas essas da Europa Ocidental, assim, principalmente, né? O que isso tem a ver com o debate das relações étnico-raciais? Essa produção de pesquisa sobre inteligência é a famosa perspectiva biopsíquica, né, que relaciona aspectos físicos com inteligência e moral, né, o desenvolvimento da inteligência e da moral. Então, tamanho de nariz, tamanho de cabeça, tamanho de genitália, cor de pele, textura de cabelo, foram relacionados com maior ou menor grau de desenvolvimento intelectual e moral, e isso justificou, então, a base das ciências, né, boa parte da base das ciências humanas a partir do iluminismo usaram, né, dessas teorias racistas, e isso foi muito interessante para os colonizadores, que usaram essas produções para justificar a escravidão, né, e a servidão e os regimes de exploração e dominação de outros povos não europeus e não brancos. Então, dentro dessas produções, para além das relações étnico-raciais, mas esse não será muito o foco desse debate, eles construíram um modelo eurocêntrico, né, de ser humano. Então, o que é ser humano? Quais são as características de um ser humano? Homem, branco, de classe média, descendente de europeu, heterossexual e inteiro, vamos dizer assim, ou eficiente, que não tem nenhuma deficiência, né? Esse é o suprassumo da delícia do ser humano. Qualquer pessoa que variar alguma dessas categorias, essas categorias elas se entrelaçam, né? Elas são interdependentes e elas são sobrepostas, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou mulher branca de classe média, heterossexual inteira. Então, eu não sou
eu não sou homem. Então, isso afeta a forma como eu sou tratada na sociedade, né? Uma mulher negra, homossexual, empobrecida, com alguma deficiência, ela acumula todas essas características se sobrepõem, e isso faz com que essa pessoa tenha uma experiência de vida de uma acumulação de diversas discriminações ao longo da sua vida, né? E isso impacta a sua subjetividade. Por que é importante estudar isso? Por que é importante entender esse modelo de humanidade? Porque um determinado modelo de humanidade vai reger a maneira como as relações sociais vão se dar e a resultante e a sociedade que vai resultar desse processo. Ora, esse modelo eurocêntrico está gerando essa sociedade que a gente tem. Essa desigualdade que a gente tem, ela é, sim, baseada nesse modelo eurocêntrico de ser humano. Então, uma das estratégias que a gente pode usar, né, para buscar superar esse processo, essas desigualdades, é justamente levantar que outros modelos de humanidade existem no mundo. Existe um modelo de humanidade, diversos modelos de humanidade ameríndios, diversos modelos de humanidades africanos, diversos modelos de humanidade asiáticos, diversos modelos de humanidade aborígenes, né? Mas a gente não estuda. O único privilegiado é o branco, né? Então, quando a gente tem educação, quando a gente tem uma lei, né, que orienta a educação das relações étnico-raciais, orienta e torna obrigatória a educação das relações étnico-raciais e traz, né, abre para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, a gente tem a possibilidade de repensar os fundamentos da nossa própria sociedade, na verdade, não só da sociedade, mas das relações sociais, do modelo de ser humano e da produção de conhecimento e do impacto da produção de conhecimento nos currículos escolares, né, e na formação da subjetividade das nossas crianças, da nossa população. Então, eu finalizo, né, eu vou concluir a minha apresentação indicando isso, né, que a gente olhe criticamente para esse modelo eurocêntrico, mas que também devemos, sim, especialmente na área da psicologia, preocupada com a escola, com o ensino formal, né, temos, sim, que buscar novos modelos de humanidade, não novos, não são novos, eles são milenares, mas que foram excluídos. Então, serão, sim, produções epistemológicas, inovadoras na academia, mas é inovador por ser produzido na academia, mas serão baseados em modelos ancestrais milenares, então, que permanecem vivos, né, nas práticas culturais desses povos até os dias de hoje. E o que faz, né, é muito interessante também perguntar, o que faz, como é que esses povos mantiveram vivos esse modelo de humanidade, as diferentes relações sociais que eles estabelecem entre si e com a natureza, né, ao longo de todo esse processo dos últimos 500 anos da humanidade, essa história recente, apesar de toda a opressão que foi e ainda é exercida, né, sobre eles, no sentido de excluir e exterminar. Não só marginalizar, excluir ou até exterminar, né? Então, é isso, e estou aberta ao debate. Obrigada. Bom, eu agradeço a Simone pela sua participação. Com certeza vai suscitar várias questões, né, por parte dos nossos ouvintes e trazer para a gente um pouco
algumas reflexões desse entendimento mais histórico sobre as relações étnico-raciais, como foram se constituindo e como eles ainda permanecem, né, na nossa história. A gente já tem recebido aqui uma participação da Ticiane. Nós agradecemos, Ticiane, sua participação. Já passo para a mesa. Ela diz: gostaria de pedir indicações de leitura sobre a psicologia africana e afro-brasileira, se possível. Ticiane, tão logo a gente termine aqui as exposições, a gente vai estar respondendo essas questões e, com certeza, eles vão poder passar isso para ti. Nós agradecemos desde já a sua participação. Eu passo a palavra, então, agora para o Walter. Mais uma vez, Walter, nosso agradecimento pela sua participação aqui com a gente. Olá, saudações a todos e todas. Saudação à mesa, Rosângela, Simone e Adna. Quero parabenizar inicialmente todos os plenários dos Conselhos Regionais de Psicologia, que nesses próximos 7 dias aí deverão estar assumindo a gestão de 2016 até 2019, né? Em especial as pessoas do coletivo Psicologias em Movimento, que a partir de amanhã estará à frente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Pois bem, agradecer também a audiência aí, de todos os internautas que estão nos acompanhando nesse debate. Quero agradecer à Comissão de Psicologia na Educação do Conselho Federal de Psicologia pelo convite para compor esta mesa, essa seleta mesa, e acho que esse tema é de profunda importância para todos aqueles e aquelas que trabalham no ambiente escolar, assim também como os que planejam as políticas educacionais deste país. Então, não é uma questão só para ficar na base, mas no planejamento, monitoração das políticas de educação desse país. Esse tema possui diversas frentes e eu não poderia, em 20 minutos, fazer nenhuma análise mais aprofundada desse tema. Então, eu vou fazer algumas inserções e dar, digamos assim, algumas pistas para se começar a pesquisar ou aprofundar essas questões que eu vou levantar aqui. Então, será uma explanação de caráter panorâmico acerca de algumas dimensões que encontramos na política educacional brasileira, passando pelas relações pessoais, sociais e étnico-raciais na escola. E também pretendo falar, muito superficialmente, dos impactos subjetivos nos atores sociais que determinadas ideologias são disseminadas no ambiente escolar, né? Então, falar um pouco sobre esse caldo todo aí é muita coisa, mas, enfim, tentar, em 20 minutos, dar conta dessas questões. Eu creio que, infelizmente, os psicólogos que trabalham na educação não tenham se atentado ainda à importância do tema. Eu vejo muito poucas produções da psicologia escolar referente ao tema das relações raciais, mas isso é um problema, eu diria, da psicologia, porque a gente vai ter essa preocupação com o tema das relações raciais mais presente no século XXI, ou seja, somente há 16 anos que os psicólogos brasileiros terminam vendo isso um campo de pesquisa, um campo de estudo, um vetor que influencia em subjetividades. Então, eu creio que as relações étnico-raciais precisam ser estudadas e problematizadas sob algumas frentes. Então, eu começo falando de cara que os conteúdos, né, ou seja, o currículo é um dos problemas que precisa ser problematizado. Os materiais didáticos precisam ser vistos. O corpo docente é uma questão. Os profissionais da escola que estão fora da sala de aula, ou seja, secretárias, merendeiras, diretoras, todas essas pessoas precisam estar se pesquisadas, ser olhadas também. E, por fim, os estudantes. Todas essas pessoas que compõem os atores da cena escolar precisam ser estudados no âmbito das relações étnico-raciais da escola. A escola é um equipamento social que serve à sociedade para um determinado fim, sendo um produto que é fruto das constantes fricções políticas e sociais. A escola reproduz os pensamentos hegemônicos, ou seja, ideologia das pessoas que possuem o poder decisório ou das pessoas que podem influenciar aquelas que possuem o poder decisório. Então, temos uma série de pessoas que estão à margem da escola,
que também influenciam diretamente nos conteúdos e nas cenas que ocorrem lá dentro. Como produto de uma sociedade que tem pilares ideológicos como o machismo, a homofobia, o classismo e o racismo, a escola não poderia estar livre dessas ideologias que se manifestam em diversas facetas. Quero iniciar sobre os conteúdos, ou seja, aquilo que é levado enquanto conhecimento para dentro das salas de aula. Durante um longo tempo, e bote longo nisso, o ensino se deu nas bases clássicas. Ainda hoje, começamos a falar na história, seja lá do que for, por exemplo, a escola da psicologia, e nos reportamos ao referencial grego. Então, parece que a psicologia começa a se pensar na psicologia na Grécia. Isso exilando, tirando de cena qualquer outra contribuição possível do pensamento oriental ou do pensamento africano, como se essas matrizes civilizatórias do pensamento não contribuíssem de forma nenhuma para o desenvolvimento de qualquer que seja o campo do conhecimento. Então, a história do Brasil é contada a partir da chegada dos invasores portugueses, como se não existisse nenhuma espécie de civilização nessas terras, desprezando toda e qualquer contribuição indígena. O que dizer, então, dos antigos livros de estudos sociais que diziam que foi necessário trazer os índios ou os negros africanos para trabalhar no Brasil porque os indígenas eram preguiçosos? Então, eu mesmo aprendi dessa forma, né? Se importa os negros africanos para serem escravizados porque os índios eram preguiçosos. Então, era dessa forma que a gente aprendia nas escolas, os conteúdos. Tendo como principal amálgama a matriz civilizatória portuguesa, os conteúdos escolares brasileiros dão total destaque à cultura europeia em detrimento às demais culturas existentes no Brasil. Em destaque, termina por hierarquizar os saberes e, em corolário, os representantes dos mesmos. O branco, nesse contexto, torna-se aquele que traz o progresso, a civilização, enquanto indígenas e negros tornam-se sinônimo da selvageria e do atraso. As contribuições culturais dessas matrizes não brancas são consideradas de ordem do folclore, sua importância minimizada e muitas vezes ridicularizada e violentada. O continente africano é visto como local onde se ia buscar os escravos, uma terra sem história, sem civilização e, por que não dizer, sem humanidade. É uma história repleta de ideias europeias, distante do reconhecimento das inúmeras contribuições vindas do continente africano, cabendo aos indivíduos de pele negra o papel de escravos, atrasados, dominados e, quando rebeldes, derrotados. Esses conteúdos em nada contribuem para a construção de uma vida emocional sadia. Desenvolver uma identidade positivamente afirmada torna-se praticamente impossível para a criança negra, uma vez que as adjetivações destinadas a seu grupo étnico de referência são depreciativas. Sabe-se que o desenvolvimento das identidades pessoal e social está intrinsecamente atrelados aos processos de relações sociais. Se dá no processo dialético das relações do eu com os outros. São nessas relações cotidianas que as crianças observam semelhanças e diferenças com pessoas e grupos sociais que interagem. Dessa forma, o outro poderá vir a ser uma referência ou de oposição. Na falta de referenciais negros positivos, toda a herança da cultura africana é minimizada, assim como seus traços físicos e até mesmo psicológicos, como a Simone já falou, né, da biologização das raças, né, o psicologismo biológico. Então, o que resta à criança não branca é reivindicar um ideal de ego branco, pois é lá que encontra a beleza, a inteligência, a pureza e tantos outros adjetivos positivos. Outro ponto importante a ser observado nas relações na escola diz respeito ao corpo docente. Todas as pessoas constroem sua visão de mundo a partir dos meios de socialização e informação que estão disponíveis. Posso afirmar sem medo de estar cometendo qualquer conclusão leviana que os meios de comunicação, em especial a televisão, através de sua programação e de propagandas, insistem em colocar o negro em posições socialmente inferiores ou representem figuras estereotipadas. Sendo a escola um equipamento importante na veiculação de conhecimentos, a ação da professora ganha um papel diferenciado. É ela quem transmite, a partir da sua posição de autoridade central na sala de aula,
conceitos que serão absorvidos pelos alunos e alunas como conhecimento científico, ou seja, o conhecimento verdadeiro. O problema é que, ao invés de desconstruir preconceitos, boa parte do corpo docente tem as seguintes opiniões, como apontou a pesquisa de Vera Figueira. O professorado reconhece a existência do preconceito racial na escola, seja entre os alunos, de professores em relação aos alunos, ou do corpo administrativo para com os alunos. O preconceito manifesta-se em brincadeiras ou apelidos alusivos à cor, na seleção racial do colega do estudo ou do banco da escola, e na própria expectativa do professor quanto ao rendimento do aluno negro, quando comparado ao branco. Além disso, embora todos os professores tenham se declarado destituídos de preconceitos, o conteúdo do seu discurso muitas vezes demonstra justamente o contrário. Ou seja, a velha percepção de preconceituoso é sempre o outro. Então, os professores têm dimensão que o preconceito racial existe, a discriminação existe, em todas as dimensões, em todas as relações, mas ele é incapaz de ver que também está misturado nesse bojo e não faz nenhum tipo de ação nele próprio para que mude essa condição. Apesar dos esforços de determinadas secretarias de educação municipais, né, e estaduais, boa parte dos professores declaram não ter recebido qualquer tipo de orientação pedagógica sobre a questão racial no Brasil, por ocasião dos seus cursos de formação profissional ou nas escolas onde lecionam ou lecionaram o tema. O fato é que existe um farto material que pode ser facilmente acessado pela internet e trabalhado em sala de aula. Eu mesmo gerencio um grupo no Facebook chamado Psicologia e Relações Raciais e posso dizer claramente, a maior parte do material que é socializado no grupo vem da área da educação, ou seja, tem uma produção feita principalmente na última década e os professores continuam dizendo que não tem material. E isso é uma inverdade. Tem muito material e, infelizmente, né, as pessoas se desculpam e terminam não trabalhando com esses mesmos. Mas, infelizmente, as professoras, por diferentes razões, salvo algumas exceções, não lançam mão desses recursos. E enfrentamos também uma resistência de professores de determinados segmentos religiosos que recusam-se a ensinar cultura africana, pois associa esses conteúdos a questões demoníacas. Aí, realmente, fica difícil, né, pensar que a história da África se resume à religião de matriz africana, o que é um grande atraso de pensamento, né? Mas, enfim. Outro ponto importante a ser estudado diz respeito aos materiais didáticos, especialmente o livro. O livro didático é um poderoso instrumento formalizado do saber. Ele está presente em casa e na escola e a qualquer momento pode ser consultado. Sendo assim, os conteúdos neles transmitidos atuam decisivamente na formação e delineamento da personalidade do estudante. Uma série de estudiosos pesquisou, e vou citar muito o trabalho da professora Ana Célia da Silva, que vai escrever o livro A Discriminação do Negro, livro didático, e vai encontrar em diversos livros didáticos situações aterradoras. Nas ilustrações, os textos, os negros poucos aparecem, e quando isso aparece, sempre são representados em situação social inferior ao branco, estereotipados em seus traços físicos ou animalizados. Não existe ilustrações relativas à família negra, é como o negro não tivesse família, isso vai se reproduzir nos trabalhos escolares, nos cartazes, é muito difícil uma criança negra colocar a colagem das revistas, seja o que for, que represente a sua efetiva família. Os textos induzem a criança a pensar que a raça branca é a mais bonita e a mais inteligente. Nos textos sobre a formação ética no Brasil, são destacados o negro e o índio. O branco nem é mencionado, já é pressuposto, né? Então, isso é muito claro também. Outra coisa, os negros e índios são mencionados como fosse coisa do passado, como já se não existissem mais. Né? Então, tem muito disso. E os textos de histórias e estudos sociais limitam-se à referência sobre contribuições tradicionais de povos africanos. Então, sabemos que toda a mensagem é carregada de intencionalidade, seja ela direta ou indireta.
O conteúdo de livros didáticos não foge à regra. Dessa forma, as informações por ele vinculadas geram resultado no campo mais limitado individual do psicológico, bem como o resultado do caráter mais geral ou político. Pelas razões estipuladas, torna-se oportuno listar os estereótipos de preconceitos apontados como autores preocupados pelo assunto. Então, vamos ter uma série de estereótipos para os índios e negros que não são reivindicados, porque reivindicar esses estereótipos para si é um fator de sofrimento. Então, obviamente, a criança ela vai tentar se identificar de qualquer forma com o bonito, o poderoso, aquilo que é forte, aquilo que traz prazer. Preciso também, nós na Bahia, né, especialmente no Conselho da Bahia, a gente trabalha muito com a estrutura dos GTs e a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade é muito importante. E acho muito legal que vocês aqui da educação fizeram essa ponte entre educação e relações raciais, porque a gente precisa estar expandindo, né, essas discussões, né, discutir gênero e educação, discutir sexualidade e educação, porque esse é o futuro. Não há como, né, estar ensimesmado e não perceber que nessas dimensões que são violadoras de direitos, nós não estamos fazendo essa interdisciplinaridade. Posso dizer que nessa sociedade que brancos, negros, indígenas, mestiços, orientais e toda sorte de raça e cor possível nesse caleidoscópio da vida que se dão as relações raciais, que vão demarcando lugares sociais, privilégios, discriminações e tantos outros símbolos de status subjetivos e status social. Cabe a nós, psicólogos e psicólogas, educadores e educadoras, pesquisar e intervir para minimizar e, quiçá, exterminar esses elementos ideológicos das nossas práticas educacionais e dos comportamentos cotidianos. Obrigado. Muito obrigada, Walter, pela sua exposição, trazendo essas questões dos atores sociais, né, que participam nesse processo de educação de modo geral e como as relações étnico-raciais perpassam esses atores todos, né? Eu passo, então, a palavra agora para a Adna. Eu só queria fazer uma observação. Nós já recebemos aqui várias questões, mas eu vou pedir para as pessoas que estão nos acompanhando, além de agradecê-las, claro, que aguardem um pouquinho, que ao final das exposições a gente vai retomar essas questões. São algumas questões gerais, outras mais já direcionadas para as pessoas que já expuseram suas falas, né, seu trabalho. Então, eu peço para essas pessoas aguardarem um pouquinho. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Adna. Olá, gostaria de cumprimentar os nossos colegas internautas que estão aí acompanhando o nosso debate, cumprimentar os colegas de mesa também, dizer que estou aqui em nome da Comissão de Educação de Psicologia, PSINAED, e aí estou incumbida, né, de falar desse desafio que já vem sendo debatido aqui num campo mais específico da prática da psicologia escolar e educacional, e os desafios que isso demanda para nós, enquanto psicólogos e psicólogas, no contexto da escola, né, nosso trabalho na escola. Eu venho acompanhando um pouco desse debate a partir também além de pesquisas, né, assim, de estudos relacionados à educação para as relações étnico-raciais, no contexto também da docência. Nós estamos desenvolvendo em nível de graduação pesquisa lá em Fortaleza, com psicólogos da escola, inicialmente da escola particular, com relação ao conhecimento ou como a percepção que eles têm do racismo no contexto escolar, né, e qual a implicação que os profissionais têm com relação a essa temática na sua prática profissional. E também sou professora supervisora de estágio e temos também acompanhado algumas práticas de estágio no campo da educação para as relações étnico-raciais, no contexto
da escola e de diálogo com os processos educacionais, né? Então, vou falar um pouco sobre essas práticas e essas vivências. E eu tenho sempre tratado esse tema da educação para as relações étnico-raciais partindo do pressuposto do nosso compromisso, enquanto psicologia, com a população brasileira, nosso compromisso ético-político com a população brasileira, né? Então, se nós estamos num movimento aí de bastante tempo, cada vez mais nos comprometendo com os processos de produzir uma psicologia para a realidade do nosso povo brasileiro, latino-americano, pautada no compromisso de libertação, de autonomia, né? Nós temos que considerar a realidade dos dados, inclusive, onde 53% da população brasileira se autodenomina negro ou parda, e isso é considerado como população negra. Então, para uma psicologia que se diz comprometida com o povo brasileiro, nós não podemos fugir do debate com relação ao racismo e à educação para as relações étnico-raciais implicada aí em todo esse contexto, né? Um outro lugar também do qual eu falo e trago essa discussão é do nosso compromisso aí enquanto psicologia na educação, enquanto comissão do Conselho Federal de Psicologia, o embate e o diálogo que nós temos aberto e os outros debates anteriores a esse, todos foram nesse sentido, de ampliar aí o nosso diálogo com o sistema de educação, com a política de educação, né, defendendo a atuação do psicólogo enquanto profissional das políticas educacionais, tanto de planejamento como efetivamente de um profissional que faz parte da equipe básica da educação. Então, nesse contexto, nós precisamos estar também discutindo algo que está presente hoje na escola, que é o debate sobre a educação para as relações étnico-raciais. E aí construir, a partir disso, o papel da psicologia na efetivação da Lei 10.639, que vem trazer, aí, a partir de toda uma construção histórica, né, onde sociedade civil, principalmente o movimento negro, né, traz a obrigatoriedade, como a professora Simone já falou, a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira, africana, indígena, história e cultura afro-brasileira africana, na verdade, a 10.639, e, em seguida, a 11.645, né, alguns anos depois, que inclui a educação indígena. E nós, psicólogos, a responsabilidade que nós temos enquanto profissionais que estão debatendo as questões educacionais, qual o nosso papel na efetivação dessas leis, na prática e no cotidiano da escola, né? Então, eu sempre digo que, quando a gente fala dessas leis, elas abrem um leque, elas fortalecem, na verdade, um leque enorme, que não se reduz à simples disciplina de história ou de geografia, mas a um debate que a escola é convidada a assumir, e que nós, psicólogos e psicólogas, que trabalhamos na ponta, né, que temos a prática e que temos também a construção teórica a partir dessa prática, uma praxis pautada nessa teoria e ação, nós temos que estar atentos e colaborando ativamente e efetivamente com práticas que estejam coadunando com essa discussão da educação para as relações étnico-raciais, né? Atentos às relações estabelecidas no contexto escolar, atento ao sofrimento, que muitas vezes é físico, outras vezes é psíquico, simbólico, e a escola como um espaço de construção de identidades, né? Um espaço aí de reprodução de muitas estruturas, mas também como um locus privilegiado de mudanças, como possibilidade de potencialidade de novas relações. E nós temos
toda uma discussão sobre a educação inclusiva. E aí é outro campo também que eu coloco e que eu defendo a educação para as relações étnico-raciais, dentro desse grande campo da educação inclusiva, né, onde escola para todos deve pensar e criar estratégias para a diversidade, que são as manifestações presentes, né, as subjetividades presentes na escola. E aí também, ouvindo a Simone assim, e o Walter, né, me solidifica e fortalece uma ideia também que eu sempre defendo, que é a pensarmos especificidades dessa educação inclusiva sem homogeneizar, né? Então, a gente diz educação inclusiva, e aí a gente cria determinados grupos específicos, como se só aqueles grupos fossem fazer parte da educação inclusiva. E aí a gente cria um subgrupo dentro de uma grande massa, que como se fossem os normais, e um grupinho que vai ser incluído dentro de um grupo que são os normais, né? Enquanto que a escola toda é diversa. Nós somos um corpo de diversidades, quer seja de gênero, quer seja de cor, quer seja de identidade, de cultura, de religião, enfim, de localidades e regionalidades também. No entanto, eu sempre faço esse paradigma entre o diferenciar e o igualar, né? Os desafios e que nos coloca essas questões. Então, nós precisamos pensar as especificidades do que é o sofrimento de uma criança negra, quando ela se percebe, né, com menos acessos ou menos direitos, ou desvalorizada, quer seja pela sua cor de pele, quer seja pelo seu cabelo, quer seja pela sua cultura, pela sua religião. Mas também nós temos que pensar, e aí as especificidades, nós não podemos fugir delas, né? Especificidades de gênero, especificidades de questões econômicas. A gente precisa construir debates que de alguma forma, por questões mesmo didáticas, a gente separa, mas a gente tem que pensar a realidade da escola, onde todos esses fenômenos estão juntos, acontecem juntos, como você deu o exemplo, né? Então, o sofrimento de uma menina do sexo, né, sexo feminino, cega, negra, e aí a gente, nordestina, a gente vai ter aí um conjunto de realidades, né, onde a gente não pode separar determinadas características como se só elas fossem as importantes, né? Ou só as questões raciais, ou só as questões de gênero, ou, enfim, a gente tem que pensar, o desafio de estar na prática é exatamente pensar essa diversidade. Então, isso é uma questão que eu sempre coloco. Mas, focando um pouco no sofrimento, ou na realidade, na verdade, presente na escola, nós estamos em contato direto com sofrimentos relacionados no cotidiano a práticas discriminatórias, quer seja sofrimento, às vezes, de alunos, quer seja o sofrimento de professores, ou de servidores da escola, ou mesmo de pais, com relação às discriminações étnicas, culturais, de manifestações artísticas, de manifestações ideológicas também. Então, ao mesmo tempo que nós vemos aí uma potencialidade, e uma resistência incrível, que nós também temos que valorizar e trazer para dentro da escola. Os movimentos indígenas, o movimento negro, toda a cultura, toda a mitologia, que aí a gente pode estudar a mitologia grega, mas a gente pode estudar a mitologia africana, a gente pode estudar a mitologia oriental. E nós, psicólogos que estamos trabalhando diretamente com a psicologia escolar na escola, a psicologia nessa prática, a gente tem um papel incrível, assim, um potencial enorme em pensar essas relações, em
como profissionais que promovem o desenvolvimento, né, de pessoas, assim, de pensar e de propor ações interdisciplinares, inclusive com todo o corpo da escola e comunidade, porque eu acho que é outro desafio também, a gente tem que parar de pensar a escola como uma instituição, né, desmembrada do resto da sociedade, né, e aumentar esse diálogo com a comunidade. Né, às vezes a gente vê ali nos muros da escola, o acesso da comunidade à escola é restrito, né? Assim, a gente tem que passar por vários portões, a comunidade que está ali no entorno não participa. E quantas potencialidades, quantas manifestações culturais, artísticas tem ali na vizinhança da escola e que nós podemos trazer para esse campo para dentro da escola e irmos também para fora da escola, né? Assim, esses portões aí esses muros serem quebrados, expandidos, enfim. Nós temos, na nossa prática, visto algumas questões que a gente encontra já nas teorias, né? Assim, nos textos, falando muito sobre essa negação do racismo, né? E aí a gente tem que pensar, e a minha fala parte disso, do racismo enquanto fato social. Ele existe, né? A gente pôde ver aqui os colegas que falaram antes, assim, ele existe, ele é uma realidade, mas a gente vê professores e corpo de gestores da escola com um medo enorme de falar sobre racismo, né, de dizer é melhor nós não falarmos, é melhor, quanto menos a gente falar, mais a gente vai promover igualdades. Se a gente estiver falando de racismo, a gente vai aumentar aí ainda mais as disputas de poder, as desigualdades, né? Então, a gente tem um movimento muito frequente na fala das pessoas que fazem parte da escola, inclusive de colegas psicólogas e psicólogos, de negação da existência do racismo, como se isso fosse uma construção de um grupo, né, como se fosse ideais paranoicos persecutórios, enquanto nós vemos no cotidiano falas de crianças que denunciam, né, como eu já ouvi criança chegar para a mãe chorando e dizer: mamãe, a minha coleguinha disse que eu não posso ser princesa. Por que, filho, que você não pode ser princesa? Porque eu tenho um cabelo cacheado e preto, né? E as princesas têm um cabelo liso e loiro, né? Enquanto nós vemos lá em Fortaleza uma colega que faz um trabalho com professoras, e aí a Prefeitura de Fortaleza disponibilizou bonecas negras, né, já dentro das políticas afirmativas, dentro já da obrigatoriedade da implementação da lei, disponibilizou bonecas negras para as crianças, e as crianças negras se recusavam a brincar com as bonecas negras, e quando se perguntava por quê, diziam: não, porque elas são feias. Quais são as bonecas bonitas? São as brancas, são as loiras, né? Então, assim, o que faz com que haja uma negação tão grande da própria identidade? E nós temos um papel fundamental enquanto profissão e enquanto construção de saberes teóricos, né? Então, assim, esse é o grande desafio que eu vejo colocado. Nós, psicólogas e psicólogos, nos apropriarmos do debate, reconhecermos o debate, estarmos atentos para ele, estarmos atentos para as questões que o Walter traz sobre livro didático, sobre os livros didáticos, sobre as representatividades. É outra questão também, a representatividade negra no ambiente escolar. Pouquíssimos, você vê os cartazes que estão lá na escola, né, as divulgações, os informes, e você vê que o negro não é representado ou que o índio não é representado naquele espaço, né? E aí nós estarmos atentos tanto a esse racismo institucionalizado e criarmos estratégias de questionar, de colocar
a reflexão, o debate, a construção de outras experiências, como também estarmos nos apropriando da temática, desenvolvendo a temática educação para as relações étnico-raciais, colaborando com a escolha de material didático, colaborando com a formação de professores e com o debate sobre o papel identitário, né, a construção da identidade e essas relações entre sujeitos da escola, promovendo o debate com a comunidade, com pais, com professores, enfim, assim, nós temos já um corpo teórico enorme da psicologia escolar educacional que sabe muito bem o que fazer no que diz respeito a esse nosso papel em olhar para as relações da escola, né, em pensar essas relações ampliadas e promover ações voltadas para essa prática. Então, a gente precisa se apropriar. E acho que a gente tem um papel fundamental na implementação da lei e numa realidade na qual a gente vive hoje, onde a gente tem aí defesas de uma escola sem partido, de uma escola sem ideologias, né? A gente vê um risco enorme, inclusive, de um desmonte dessa lei. E aí nós precisamos estar atentos, porque muitos psicólogos nem conhecem. Estão trabalhando na escola e nem sabem da existência da obrigatoriedade de uma lei que implementa toda uma modificação dentro da escola. E nós precisamos, então, estarmos atentos a esses debates. Obrigada. Bom, muito obrigada, Adina, por sua participação, pelas questões que você trouxe para, na verdade, rechear um pouco a nossa discussão aqui. E, então, agora, nós vamos iniciar com as perguntas dos internautas que estão participando. Já recebemos várias questões aqui. Eu vou estar lendo essas questões e passando para os colegas da mesa. Tem algumas que são gerais, que os três podem ficar à vontade para estar conversando com os internautas, e tem uma específica para a Simone. Eu vou começar por essa, uma questão de esclarecimento. Quem enviou foi Mara Jovanca Papo Psi. Estou tentando entender, nos dias atuais, o que você quer dizer sobre o modelo de ser humano ou suprassumo da delícia do ser. Eu vou ler mais duas questões, porque aí as pessoas já podem estar pensando um pouco, né? Uma questão eu já li, é da Tiziane Lúcia. Ela pediu indicações de leitura sobre psicologia africana e afro-brasileira. Eu sei que não dá para dar todas as referências agora, mas se vocês pudessem pelo menos indicar onde pode estar sendo, né, buscado, enfim, tá certo? E uma outra questão que nós recebemos, também cabe aos três, é de Jaqueline Braga Moraes. Obrigado, Jaqueline, por sua participação. Ela diz: parabéns pelo excelente debate. Eu ressalto a necessidade da escola trabalhar as questões da diversidade e as relações étnicas raciais na sala de aula, desde a educação infantil. Minha dúvida é se as políticas públicas em torno da diversidade e relações étnico-raciais na escola têm funcionado de forma efetiva. A Jaqueline é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, para iniciar o debate, a gente fica com essas questões. Eu vou passar, então, a palavra para os expoentes. Então, respondendo à questão da Mara, esse modelo de humanidade que foi construído, então, seria o ser humano ideal, o homem branco, de classe média, caucasiano, né? O que isso significa nos dias atuais? Significa que eu, como mulher branca de classe média, entro no banco e não tenho a porta travada tantas vezes quanto uma pessoa negra. Eu posso entrar no supermercado e andar bem devagarzinho, analisando bem as gôndolas, que ninguém vai vir me acompanhar
suspeitando que eu vou roubar alguma coisa do supermercado. Então, nos dias atuais, é isso que significa. Também, ou seja, então, quanto mais características que eu acumulo desse modelo, menos discriminações eu recebo nas relações sociais atuais, né? E aí, isso determina o quê? Determina, por exemplo, na área dos direitos. Então, os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos civis, para os brancos, eles são vividos como privilégio. Então, a classe média, para brancos, né, esses que são considerados brancos, então, educação, saúde, são acessados não como direitos, mas como privilégios. Por quê que eu estou fazendo essa reflexão? Porque quanto menos características as pessoas acumulam em relação a esse modelo de humanidade, mais discriminações elas sofrem, mais perseguições, marginalizações, exclusões e, inclusive, extermínio, né? Então, qual é o real acesso da população, das maiorias empobrecidas, negras, à saúde, educação, trabalho, moradia, né, condições de saneamento? Se você for olhar, realmente, os direitos deles parece que valem tanto quanto eles são considerados por esse modelo de humanidade. São subdireitos, subcidadania, são tratados pela sociedade, nas relações sociais, efetivamente, como subcidadãos, ou nem cidadãos. Vide nosso grande problema social do extermínio da juventude negra. Não tem algo que mata mais nesse país do que ser um jovem negro. Ao ser um jovem negro andando na rua, você está fadado a ser assassinado, principalmente por policiais. Então, é disso que eu estou falando. E só emendando sobre a questão das referências sobre psicologia africana, principalmente, eu tenho um blog, Psicologia Africanidades, lá tem alguns caminhos, algumas referências. Né, eu fiz uma tese de doutorado que sistematiza processos históricos, políticos e os principais conceitos filosóficos e psicológicos da psicologia africana. Então, dá para acessar e ter uma ideia aí para buscar um caminho, né, sobre isso. Obrigada. Bem, na linha dos referenciais teóricos, bibliografia, eu sugiro também o blog da professora Roberta Federico, psicóloga carioca, que trabalha com psicologia africana, pessoa fantástica, acho que é muito interessante. Tem um livro também que é organizado pela professora Elisa Larkin Nascimento, que é Afrocentricidade, que é da coleção Francofa, volume 4, que você também pode encontrar alguns textos de psicologia africana, principalmente escrito pelo professor Wade Nobels, que é uma grande referência mundial sobre o tema. E eu vou também sugerir, caso você tenha Facebook, Ticiane, você entra no grupo de Psicologia e Relações Raciais, só tem 2, né, e os 2, um é grupo de estudo, o outro é o grupo geral, né, esse aí acredito que você possa entrar, e na seção arquivos tem uma série de livros, artigos, teses, dissertações, que podem ajudar bastante. E também o Conselho Regional de Psicologia da Bahia criou um guia de referência de referência biográfica de psicologia e relações raciais. Está na 2ª edição, embora a última edição de 2010, se não me engano, está um pouco defasada, mas lá também tem uma série de referências em PDF, você consegue baixar esta cartilha, esse manual, e tem uma série de referências nesses assuntos. Agora, respondendo à professora Jaqueline, né, da UFRB, eu também concordo que a educação para a diversidade tem que se dar desde a infância. Só que
todas essas questões que eu estava falando aqui, elas atravessam desde a escola, a pré-escola, até o nível superior. Essas leis, né, da cultura africana, afro-brasileira, ela deveria ser discutida até mesmo nas faculdades, nos cursos de psicologia, por exemplo. É obrigatório. E se nós fizermos um estudo, uma análise de como isso atravessa o conteúdo das relações raciais no curso de psicologia, eu posso dizer que isso é incipiente. Eu posso falar nas faculdades que eu ensino, né, ou que ensinei, basicamente eu era a única voz. Então, as pessoas se recusam ou por ser uma zona de conforto, ou por não acreditar. Então, tem uma série de questões que fazem com que, justificativas, que as pessoas evitem esse tema. Né? Então, Jaqueline, acho que não está sendo efetivo. O que a gente vê muitos casos da imprensa onde professores se recusam, principalmente professores religiosos. No caso do Amazonas foi emblemático, né, da questão da intolerância religiosa dentro do ambiente escolar. Então, eu acho que as políticas elas precisam ser mais monitoradas e cobradas, porque leis que não são monitoradas e não são cobradas, elas são esquecidas e engavetadas. O Facebook, Psicologia e Relações Raciais, Jorge Cruz, tá certo? Tá lá na Facebook. Com esse nome só tem o Grupo de Estudo de Psicologia e Relações Raciais e Psicologia e Relações Raciais. Então, esse segundo, Psicologia e Relações Raciais, você pode clicar e certamente alguém vai te adicionar e vá na seção Arquivos. Tem muita coisa já. Eu queria só também, assim, com relação à prática, né, dos profissionais, e é importante também conhecer os documentos reguladores. Então, o site do MEC, ele disponibiliza, né, tanto a lei como os parâmetros para implementação, como propostas de currículos e de como implementar a lei, desde a educação infantil, ensino fundamental, no fundamental e no médio. Né? Então, são documentos muito ricos, todos disponíveis em PDF. E aí, fora isso, a gente também tem hoje várias editoras que têm publicado tanto livros, né? Assim, e aí na capa dos livros didáticos já tem livro didático de acordo com a Lei 11.645. E a gente também, na educação infantil, tem vários textos, livros paradidáticos, que também estão sendo publicados, que trazem historinhas, né, histórias e contos e fábulas, tanto de tradição africana, como também da realidade das crianças brasileiras, né, diante dos desafios, às vezes, do cabelo, da cor da pele, né, que fortalece aí essa referência identitária. Bom, eu vou fazer mais um bloco de questões, então. Tem uma questão aqui de Karina Adriano. Ela diz: gostaria de saber como solicito palestras para a escola que a minha filha estuda. Eu vou responder isso, pelo menos aqui da Comissão de Psicologia, né, na Educação do Conselho Federal. Nós somos várias pessoas de vários lugares do país e conhecemos também outras tantas pessoas. Então, depende do lugar que você está, Karina. Se você puder nos informar e se a gente conhecer alguém desse lugar que você está que possa te ajudar nessa questão, com certeza a gente vai fazer com muita alegria. E a sequência da pergunta dela é: a professora de História diz que ela precisa seguir cronograma e para os 6º e 8º anos não falam referente à história do negro. Como é isso? Ela não pode mudar nada ou acrescentar? Ela sempre tem problemas referente à raça negra. Também gostaria de saber para os professores se esses cursos e atividades são dados em cursos para os professores. Tem uma questão aqui que eu acho que o pessoal conselheiro pode ajudar na discussão, na resposta. É de Márcia Maria da Silva. O debate sobre relações raciais teve significativos avanços. No entanto, ainda vivemos um apartheid social. Como o Conselho Federal de Psicologia pode ajudar
para que este tema seja mais observado nas instituições de ensino? Não só o Conselho Federal, como os conselhos regionais também, né? Uma outra questão geral que veio do Sebastião, muito obrigada também, Sebastião. Ele diz: parabéns pela iniciativa sobre o tema. Diante dos desafios atuais na educação, como podemos nos inserir no mundo da educação, sabendo que ainda o psicólogo no ambiente escolar é desejado, em muitos casos, somente no viés clínico? Vou repetir a questão. Como podemos nos inserir no mundo da educação, sabendo que ainda o psicólogo no ambiente escolar é desejado, em muitos casos, somente no viés clínico? E uma questão ainda nessa mesma linha, desse bloco: meu nome é Débora, Débora Tiara Ferreira, gostaria de saber quais as intervenções que o psicólogo pode realizar nas escolas em relação ao tema diversidade e relações étnico-raciais na escola. Acho que tem algumas questões, né, que, na verdade, quase todas elas que eu falei agora, todos podem participar. Tem algumas mais pontuais sobre a atuação do psicólogo. Em relação ao conselho, a gente vai estar respondendo. E aí eu vou passar, então, a palavra para os colegas da mesa. Vocês fiquem à vontade, quem quiser estar respondendo. Claro. Eu não vou primeiro. Adina? Estou tentando organizar um pouquinho aqui o pensamento para contemplar. Na minha própria fala, eu trago, né, trouxe relembrar um pouco e falar dessas possibilidades de atuação do psicólogo com relação ao tema, né? Acho que antes de tudo nós termos esse olhar, como nós costumamos ter para a organização desse ambiente escolar, essa compreensão institucional, ver como estar atento, principalmente, porque os fenômenos passam, porque nós não estamos atentos, né, a eles, e aí diante de um debate como esse e da forma como impacta os colegas, assim, a partir de hoje, eu tenho certeza que para quem está assistindo vai olhar com outros olhos a sua prática e estar mais atento, se não estava, a essas relações, como elas se dão no contexto escolar. Então, assim, um primeiro passo é estar atento para entender quais são qual é a estrutura dessa escola, como ela lida com as questões étnico-raciais, se ela lida, se tem espaço, né, para essas questões, e começar a problematizar isso com todo o corpo escolar, como eu disse, né, assim, com professores, com gestores, com os próprios pais. Isso é um ponto. O outro também, como eu falei, assim, nós quando trabalhamos em escola, nós temos essa relação muito próxima com coordenação pedagógica, né, com planejamento. E aí nós podemos estar abrindo questões sobre a escolha dos livros didáticos, né, como é que está sendo, como os professores, dentro também do nosso olhar, está trabalhando esse conteúdo, se está favorecendo ou não essas relações na prática, como estão as relações entre as crianças. Boa parte, muitas vezes, da violência que está posta na escola é uma violência que tem a ver com o desrespeito às diferenças. E muitas vezes parte de xingamentos, e boa parte desses xingamentos tem a ver exatamente com características que são tomadas como um foco de discriminação, né? Tanto étnico, como também de gênero, de religião, né? Enfim, de características cognitivas. Então, assim, estar atento a essas relações, como nós costumamos trabalhar as relações na escola,
e olhar e escutar e propor ações que façam embate também às questões étnico-raciais, né? Não questionar com professores, questionar com os próprios alunos, ter espaços aí de construção de diálogo. O protagonismo do aluno também na escola é fundamental, e a gente, como profissionais que valorizamos a fala e a participação dos sujeitos, a gente pode aí propor espaços também onde as crianças possam falar sobre a sua realidade, sobre os seus desafios, inclusive os desafios com relação ao respeito pela sua diversidade de cor, de raça, de gênero, enfim. Pois bem, são muitas as perguntas, né? Eu vou começar, tentar ir pela ordem. A Karina Adriano, né? A questão de como a palestra, não vou responder, mas posso dizer o seguinte: quem quer, arranja um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. A professora que não quer, da 8ª série, né, que não quer discutir o tema das relações raciais dentro da sua série, ela está achando uma desculpa, porque é obrigatório que o tema seja transversal em todas as disciplinas, em todas as séries. Eu, por exemplo, enquanto professor de psicologia, até mesmo quando eu vou dar testes psicológicos, né, eu vou falar sobre relações étnico-raciais. Porque tenho que se falar. Então, é aquela história. Quem não quer, arranja uma desculpa. A formação continuada é uma premissa hoje do Ministério da Educação. Então, eu posso dizer que existia, infelizmente, esse atual governo federal extinguiu a SECADI, né, e temos alguns retrocessos violentos, né, em relação a isso, como a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI também, ela sofre uma extinção. Então, nota-se claramente que este governo que aí está, ele não tem compromisso, né, com essas questões, né? Então, isso é um problema, mas o fato é que existem diversos programas. Eu não sei exatamente qual o seu estado, a Karina, mas provavelmente tanto o Estado quanto o município, né, deve ter programa de formação continuada, e estas questões elas são caras, no sentido de ser importante para os municípios. Quanto a Márcia Maria, que fala um pouco do papel do Sistema Conselhos, eu posso dizer que dentro da perspectiva dos Sistema Conselhos, eu estou aqui no Sistema Conselhos desde 2005, me aproximei um pouco mais, eu posso dizer que é algo que é meio intermitente, né? Houve o maior boom no ano de 2002. No ano de 2002, nós tivemos o Prêmio Monográfico Arthur Ramos, nós tivemos uma série especial da revista Ciência e Profissão, e eu poderia dizer um marco histórico, a Resolução 18 de 2002. Então, foi uma série de situações que colocaram em pauta o tema das relações raciais no Sistema Conselhos. Na Bahia, em 2005 é criada a Comissão de Direitos Humanos e, logo depois, o GT de Psicologia e Relações Raciais, que existe até hoje, produzindo bastante. É vontade política. O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, elencou para a Comissão de Direitos Humanos que o eixo da psicologia e relações raciais fosse algo de extrema importância, nos 4 pilares que nós discutimos. E eu sou uma das pessoas que faço parte da comissão, assim como a professora Cida Bento, né? São 2 nomes de referência nacional discutindo, e tem uma série de iniciativas. Tem debates online e também haverá o curso do Orienta Psi. Então, eu posso dizer que a função dos Sistema Conselhos, primeiro, é trazer isso para a pauta do dia a dia. Se for possível, criação de GTs, eu acho que tem GTs específicos em algumas cidades, estados, para discutir a questão indígena com uma forma mais pertinente, mas eu digo, estados como a Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo, desculpa, não pode ter fora do seu escopo de direitos humanos o GT de relações raciais. É uma negligência, né? Desculpa aí quem não tem, mas infelizmente
esses estados precisam, efetivamente, discutir porque o racismo é um vetor de sofrimento psíquico. Sebastião, como se inserir no ambiente escolar? Eu posso dizer o seguinte, Sebastião, tem uma série de iniciativas, eu recebo abaixo-assinado quase toda semana para se colocar psicólogo na escola, né? E eu tenho um medo enorme, né, um pouco desse psicólogo da escola, que é o seguinte, que psicólogo é esse? Para fazer clínica? Para medicalizar? Para diferenciar? Então não é esse papel. Então eu acho que e boa parte dos psicólogos que estão fora dessas discussões querem ir fazer o modelo clínico da escola, que eu sou contra. Então, se for por isso, e nós também, aqui, toda a comissão da educação aqui do Conselho Federal dizendo aqui que é contra. Então, eu digo, primeiro é fortalecer a categoria no discurso, saber qual é o nosso papel dentro da escola e, né, dizer às pessoas que, olha, infelizmente, nós não queremos fazer isso. A mesma coisa, eu diria, os psicólogos organizacionais têm que começar a dizer às empresas, olha, eu não seleciono por boa aparência, eu não discrimino negros, eu não discrimino os gordinhas, né? Porque esse papel não é nosso. A resolução 18.002 não deixa de discriminar ninguém, né? Então, é refletir como o código de ética, ele nos atravessa e nos impede de determinadas práticas. Então, Sebastião, eu acho que é dialogar com a sociedade, dizer qual o papel realmente do psicólogo na escola, que não é esse de medicalização, de biologização, de estereotipação das pessoas. E papel da escola... Não, acho que a Débora, já falei isso, Débora e Sebastião, eu acho que as suas perguntas se casam. É assim que eu penso. Bom, eu também quero comentar, de uma forma geral, assim, para mim é muito caro essa questão do modelo de humanidade, porque ele rege a produção científica, ele rege a produção científica que vai influenciar o currículo escolar, que vai formar a subjetividade dos nossos cidadãos e orientar nossas relações sociais. Então, é gravíssimo, eu acho, assim, essa perspectiva eurocêntrica de ser humano. E aí independente da área, psicólogo, professor, né? Eu tenho conversado não, né? Trabalhado com formação de professores para a Lei 10.639, e eu falo para os professores, dentro da perspectiva de Paulo Freire, que ninguém educa ninguém. Cada um educa a si mesmo, uns com os outros. Também, esse processo, a forma como nós fomos ensinados a lidar uns com os outros, principalmente pelo sistema formal de ensino, que é onde diversas pesquisas, aí, Eliane Cavaleiro e várias outras pesquisas na área de educação mostram que a minha de mestrado também mostra isso, é dentro do sistema formal de educação que as pessoas negras descobrem o que é ser discriminado. Então, a escola é o lugar, né, da sociedade onde as pessoas aprendem a discriminar e a serem discriminados, né, onde a criança branca aprende a se sentir supervalorizada, assim, é normal uma criança branca ser supervalorizada e uma criança negra ser desvalorizada. É onde a gente aprende isso. E aí isso é tão sério, o limite é tão sério que crianças de 3 anos já não querem tomar banho com crianças, né? Crianças brancas de 3 anos não querem tomar banho com as crianças negras. Então, da onde vem isso? O que a gente faz com isso? Seja psicólogo ou educador ou qualquer profissional da área de humanas, pelo menos, né? Então, o problema não está no outro, somente, né? Todos nós reproduzimos isso. Então, eu uso um conceito, né? Todos nós tivemos a nossa mente colonizada, nesse sentido. Todos nós aprendemos a ser racistas, sim. Todos que passamos pela escola formal, é lá onde a gente principalmente aprende a ser racista. Então, é com esse problema que a gente está lidando. Como que a professora ou o psicólogo que está na escola vai trabalhar com isso? Primeiro,
você tem que descobrir o seu próprio racismo. E você tem que lidar com ele. E você vai ver, se é uma pessoa branca, não é fácil. E aí as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e africana, né, que é o parecer CNE-CP 003 de 2004, né, ele aborda essas questões, é um documento importantíssimo para a implementação da Lei 10.639, e ele fala, as pessoas brancas, elas têm que desenvolver uma consciência negra. Os brancos, eles não precisam assumir o legado de exploração dos seus antepassados, mas tem sim que assumir um compromisso de transformação dessas relações, senão ele será um racista convicto. Mesmo que falar, não sou racista. Não será, em suas atitudes. Né? E a gente sabe aqui na psicologia que quando você pensa que é uma coisa, mas você faz outra, tem alguma disfunção aí. E no racismo é isso. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que o Brasil é um país racista e tem relação, e conhece um monte de pessoa racista, mas eu não sou racista. Ah, é sim. Porque quando você for estudar, e aí tem que estudar, não tem outra forma de você quebrar o seu próprio racismo se não for estudando. Então, quando você vai estudar, você vai se transformar e vai ver que não é fácil quebrar o seu próprio racismo, porque cotidianamente ele está sendo reforçado na escola, em todas as instituições sociais, governo, escola, mídia. Então, sim, combate ao racismo, ele é cotidiano na vida de cada um de nós. E os professores que passarem por essa autorreflexão e se comprometerem e se transformarem, elas vão saber como é difícil e quais são os caminhos que podemos percorrer e aí sim ajudar as crianças, ou os jovens, ou os outros adultos a percorrer esse mesmo processo. Então, o problema, e aí tem duas coisas, né? O problema, ele é chato, feio, dolorido, né? Complexo, e a gente precisa entender esse problema das relações sociais, das relações étnico-raciais. Mas a solução, às vezes, pode ser muito simples, né? Então, a escola, onde está... Quem sabe da história da cultura afro-brasileira? Que não está na escola e não está na universidade, não está no ensino formal. Quem sabe? Quem vive é a própria população negra, que sabe a sua história, que conta ela dentro da sua própria cultura, né? E onde está a cultura afro-brasileira? Logo depois do muro da escola. Logo depois do muro da escola tem uma benzedeira, tem um terreiro, tem capoeirista, tem hip hop, tem samba, né? Então, não está tão longe assim. Agora a gente precisa conseguir tirar as lentes racistas de nós e se abrir para o que está aqui do lado. Só isso, obrigada. Só vou fazer mais alguma observação em relação à questão da Márcia, que os colegas já falaram. Eu queria observar que a atual gestão do Conselho Federal de Psicologia, principalmente através das suas comissões, né, tem comissão de formação, comissão de direitos humanos, a nossa comissão, Psicologia na Educação, ela tem promovido debates importantes que têm trazido esses temas para o debate, tem trazido pessoas, obrigada, tem trazido pessoas, está aqui, né, um exemplo para debater essas questões, trazido questões que são do cotidiano mesmo da nossa atuação profissional, né? E eu convido vocês, inclusive, a consultarem, né, o site da Piscina Ed. Nós somos essa comissão e a gente tem aqui um folheto que foi entregue para os conselhos regionais para distribuir para os psicólogos. Tem eixos de atuação, exercício profissional, formação profissional, inserção no campo, né? Então, o Conselho tem procurado trazer essas questões para o debate e agora, no encerramento dessa gestão, né, vão ficar as indicações de continuidade desses debates, né, para que a próxima gestão possa dar essa continuidade. Bom, a gente tem várias outras questões aqui, gerais e específicas. Eu vou ler e a gente vai se organizando aqui em função do tempo que a gente tem. Ticiane, Lúcia,
Eu atuo como psicóloga no ensino superior e pergunto, como poderíamos garantir a efetivação das leis neste nível de ensino? Que ações poderiam ser realizadas? Então, uma questão da formação, né, em psicologia, no nosso caso, né, para a discussão dessas questões étnico-raciais. Depois, uma pergunta do Jorge Cruz, por onde poderíamos começar a trabalhar a questão do currículo na perspectiva da educação das relações étnico-raciais? Eu acho que algumas dessas questões já foram abordadas por vocês, mas se tiver alguma questão mais pontual que precise ser retomada, né, eu acho importante. Vou repetir. Por onde poderíamos começar a trabalhar a questão do currículo na perspectiva da educação das relações étnico-raciais? O Jorge não diz em que nível de ensino, tá certo? Mas, enfim. E tem uma outra questão também do Jorge, que é sobre a questão mencionada pela professora Adna, sobre o compromisso ético-político com as questões abordadas neste bate-papo, como ela vê a classe de profissionais de psicologia frente a esta questão. Há um envolvimento coletivo ou ainda é algo de algumas psicólogas? Mesmo que seja de algumas psicólogas, nós vamos continuar com a questão. E nós vamos se tornar mais do que alguns ou algumas psicólogas, com certeza. Eu passo, então, para as pessoas da mesa para estarem respondendo. Não sei se a Adna quer pegar já Só sobre o ensino de psicologia no ensino superior, né? Gente, tem os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Às vezes eles não têm esse nome, às vezes tem outra nomenclatura, mas existem. Todas as universidades federais hoje têm núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que são os grandes produtores de conhecimento sobre ações afirmativas, relações étnico-raciais, né? Existem institutos também, o Instituto AMA, Psique e Negritude, que tem uma tradição de, acho que, mais de 20 anos de atuação nessa área. Tem o CERT, que também é uma ONG que tem pelo menos umas 2 décadas de atuação nessa área. Então, tem que fazer parceria. Tem que fazer parceria e buscar. E as universidades que não têm núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas devem abrir os seus núcleos de estudos e reunir esses profissionais que existem, que às vezes estão trabalhando isoladamente dentro do corpo docente, reunir esses profissionais e começar a construir projetos mais coletivos e encorpados e marcar mesmo a produção de conhecimento dentro do ensino superior, né? Como é o nome da colega que fez a pergunta sobre o ensino superior? Pronto. Assim, eu entendi também que a Tiziane estava comentando sobre a prática dela como psicóloga no ensino superior. Assim, isso. E aí é uma frente também que a Comissão de Educação, PSINAED, tem debatido, né? A professora Cleise Marinho também é uma referência que faz parte da comissão e que vem debatendo a psicologia educacional no ensino superior, além Raquel Guzzo também. Mas nós vemos aí desafios no caso do ensino superior federal e estadual público, né? Onde a gente tem a realidade das cotas, nós vemos desafios gigantescos com relação à real inclusão e manutenção dos alunos cotistas na instituição. Nós vemos o aumento significativo de preconceitos e de discriminações não veladas e diretas, por conta dos alunos terem entrado pelas cotas raciais. Então, eles são isolados, eles são colocados de lado na sala de aula por colegas e por professores. Muitos deles não conseguem, entram no ensino superior, mas não conseguem se manter, porque a política afirmativa chegou nas cotas, mas não chegou
né, em estratégias de manutenção, vamos colocar para dentro, ok, mas como esses alunos vão permanecer na instituição? E aí é outro desafio também, e os profissionais de psicologia estão diante desses desafios também no ensino superior, para dar conta dessa realidade, né? Isso muito no ensino público, mas na rede particular também nós vemos a ampliação desse campo de trabalho da psicologia, e aí um número muito expressivo também de alunos que estão em particular e que enfrentam o desafio, além das discriminações étnico-raciais, e que tem a ver com isso também, o fato de serem alunos trabalhadores, de serem alunos que tiveram, muitas vezes, algumas dificuldades no ensino fundamental, né, no ensino básico. E nós precisamos ter esses olhares, né, para os processos de aprendizagem, para os processos de relações, para o fracasso escolar, com essa perspectiva também no ensino superior de promover a inclusão e o processo de desenvolvimento integral desses alunos no ensino superior também, né? Embora as leis elas obriguem, assim, elas tornem obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no ensino regular, fundamental, né, em médio, assim, a gente tem que trazer aí esse debate para o ensino superior. A outra questão que o Jorge coloca também nós continuamos no desafio de sensibilizar e de promover o debate sobre o compromisso ético-político da categoria. Então, nós continuamos acreditando que os movimentos eles têm uma historicidade, né? Que à medida que a gente mobiliza e vai promovendo espaços e diálogos, a gente vai conseguindo ampliá-los. Então, é uma realidade mesmo, acho que o Jorge coloca aqui, inclusive, como constatação, né? De que nós ainda não tem ainda tanto envolvimento coletivo com relação ao tema, mas a ideia da gente é promover esse envolvimento e ampliar esse envolvimento da categoria como psicólogos, né? Lá nas instituições de ensino também, da qual eu faço parte, os alunos não passam por toda a sua formação sem discutir, a não ser quando eu trabalho a temática nas disciplinas ou nos estágios, e aí uma das vezes que eu estava trabalhando a temática, chegou no final na aula, os alunos foram saindo, né? E um dos alunos disse assim: professor, eu acho que essa é a única vez na vida daqui da formação, a gente já está no final da formação, que a gente falou sobre racismo, e a gente já não tem essa oportunidade na formação, mas nossos próprios colegas não valorizam isso, né? Então, assim, na verdade, uma realidade nossa, além de categoria, povo brasileiro, né? Assim, a gente está nesse desafio. Okay. Eu só vou fazer uma observação aqui. Eu fiz a observação de que o Jorge não tinha indicado qual é o nível de ensino. Ele pergunta por onde poderíamos começar a trabalhar a questão no currículo, da perspectiva da educação das relações étnico-raciais. Ele mandou uma outra observação que diz respeito à educação básica. A gente tem um tempinho ainda para encerrar, então eu vou passar agora para o Walter responder essas questões. Aí o Walter já inclui, então, essa questão da observação que o Jorge nos enviou. Obrigado, Jorge. Bem, não sei nem se eu vou terminar ou começar com a de Jorge, tá? Mas, enfim, eu posso dizer o seguinte: as leis já existem. Não é novidade, gente. Isso aí são leis, até certo ponto, com mais de 10 anos. Então, não há novidade. A legislação existe, mas volto a dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Imagine que a professora da escola da filha da Karina disse que na 8ª série não pode. Certo? Então,
O que falta, efetivamente, é desejo político e desejo pessoal. Me preocupa, por exemplo, o avanço da ideologia da escola sem partido. Porque o que pretende é detonar, acabar o pouco que se conquistou. Voltar ao ensino clássico, né? Voltar a esse espectro. Que um dos problemas do Brasil é o mito da democracia racial. Que é engraçado que, ao mesmo tempo que o brasileiro diz que existe discriminação e preconceito racial, mas ele não tem. Então, onde se encontra os racistas desse país? Porque ninguém se reconhece enquanto. Esse é um problema. Aí tem um outro problema, que é que não existem pretos e brancos no Brasil, são todos mestiços. Né? E, por ser mestiço, todo mundo tem um pé na cozinha, tem um pé não sei aonde, na senzala. Aí fica difícil, gente. É um monte de desculpa esfarrapada para botar debaixo do tapete toda essa sujeira que nós vivemos. Então, isso é preocupante. Então, o que acontece? Primeiro, implementar efetivamente, se você é professora, Ticiane, né, eu acho que é conversar efetivamente com o colegiado do curso, coordenação do curso. Sei que isso nas particulares é quase uma utopia. Eu sou professor de particular e sei disso. Mas faço o meu trabalho de formiguinha das particulares. Então, acho que é responsabilidade do pessoal. Obviamente, você vai fustigando aqui, fustigando ali e consegue trilhar alguns caminhos. Mas acho que, primeiro, sensibilizar a coordenação. É engraçado, aos alunos das escolas particulares, eu sempre digo, olha, vocês são contra as cotas, vocês, né, que são muito contra as cotas, os alunos das faculdades públicas são contra o FIES, que também são ações afirmativas. Então, cada qual é contra aquilo que está te ofendendo. Então, muito cuidado, né, porque os alunos de FIES e ProUni são cotistas de alguma forma, no sentido que está tendo políticas públicas de incentivo para eles estarem nesses lugares. Então, antes de jogar pedra no telhado dos outros, na vida, olha a sua, porque estão querendo tirar. E já vemos agora o recrudescimento do governo federal no aditamento do FIES. Ou seja, são ações afirmativas que estão sendo rapidamente dilapidadas, exterminadas por esse governo do Michel Temer. Né? Um recado, acho que eu dou a todo mundo. Né? A psicologia se constituiu, né, como uma profissão da elite, pela elite, para a elite, com um arcabouço teórico puramente europeu ou norte-americano, que vai ler, de certa forma, com certa consistência, a burguesia brasileira. Porque o paradigma é uma burguesia que os teóricos viram enquanto um modelo, né, de humanidade. E, obviamente, essas pessoas não estão preocupadas com estes seres que estão chegando agora. Aqui a psicologia está chegando agora. Porque a psicologia de políticas públicas é coisa nova. CRAS, CREAS, CAPES, é tudo muito novo. É uma nova população. E aí que a gente tem que pensar o seguinte, gente. Se a gente não pensar nas relações raciais enquanto algo para ser estudado, nós vamos desinstrumentalizados para essas pessoas. Imagine na escola que os conflitos étnico-raciais se dão no corpo da própria escola. Do que o professor negro vai sofrer, que a merendeira vai sofrer, que os alunos negros vão sofrer, os indígenas também, as gordinhas, os que usam óculos, os deficientes, e vocês não estão preparados para isso. Eu sugiro, para começar, leiam os estudos sobre branquidade, que nada mais é do que a consciência do branco, de ser branco, e dos privilégios decorrentes dessa pertença. Comece a se trabalhar. Porque aí vocês vão ver. Na tese de doutorado da psicóloga Lia Weiner Schuckmann, ela pergunta ao mendigo branco, o que é ser branco? E ele diz para ela, é poder cagar no shopping. Ele sabe que a brancura dele possibilita a entrada no shopping sem o segurança barrar. Coisa que, provavelmente, o mendigo negro sabe que não pode. Então, se um morador de rua
sabe que tem privilégios por conta da sua cor, todos os outros sabem. Agora, diz que não sabe por narcisismo, obviamente por conveniência. Eu nunca vi ninguém de nível superior dizer: eu não quero ser especial, não, porque eu tenho nível superior. Eu quero ficar no meio do pessoal que é privilégio ficar. Então, desculpa, acabar com essa hipocrisia, as cotas existem para tudo que é canto, agora, infelizmente, para quem não precisa, na maior parte das vezes. É assim que eu penso. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, nós estamos chegando ao final do nosso debate. Eu queria agradecer aos internautas, queria agradecer aos colegas que estão aqui no auditório da Comissão Nacional de Psicologia na Educação, a Adina, Simone e Walter, mais uma vez. E eu vou terminar esse debate com um trecho que eu tirei do livro, está disponível online, eu também recomendo, da SECAD, a extinta SECAD, infelizmente, que é um trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, que foi uma proposta, um debate muito grande que foi feito para ampliar o debate das áreas definidas pela LDB antiga, né? Então, como esse tema da diversidade diz respeito a muita coisa, e a gente está aqui hoje tratando da diversidade étnico-racial, eu selecionei esse trecho aqui. É necessário, agora, abre aspas, pensar uma educação que considere a diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente excluídos. Trata-se das questões de classe, gênero, raça, etnia, geração, constituídas por categorias que se entrelaçam na vida social, mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiências, populações no campo, populações de diferentes orientações sexuais, sujeitos albergados, sujeitos em situação de rua, em privação de liberdade, de todos que compõem a diversidade que é a sociedade brasileira e que começam, agora observação minha muito recentemente, né, nos últimos 14, 15 anos, e que começam a ser contemplados pelas políticas públicas. Fecha aspas. Agora, observação minha, o tema é diverso, o tema da diversidade é complexo, bastante complexo, a gente, né, pôde aqui trazer algumas contribuições para esse debate nas questões étnico-raciais, mas, apesar da complexidade, a gente afirma nenhum direito a menos. Muito obrigada a vocês todos que participaram. Se quiserem enviar mais algumas perguntas, se não ficaram respondidas, vocês podem entrar em contato que a gente tenta responder por um outro canal. Mais uma vez, muito obrigada.